Vamos lá, pessoal, mais um bloco aqui do PPA, tá? Do Plano Plurianual. A gente já viu no primeiro bloco os prazos de envio, os prazos que o Legislativo tem para devolver, o que é que tem de disposição constitucional no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, tá? A gente viu as principais características da Constituição para o PPA. Eu trouxe para vocês o que é que vocês precisam saber constitucionalmente que traz o PPA. Agora a gente vai entrar em si no próprio PPA para entender quais são os seus conteúdos, tá? Mais especificamente, vou pegar aqui o PPA 2016-2019, já aproveitando para falar sobre a vigência, tá? O PPA tem vigência de 4 anos e ele se inicia no 2º ano de mandato do chefe do Executivo e ele só termina no fim do 1º ano de mandato do próximo. Qual é a lógica disso? Não seria ideal que cada presidente, cada governador e cada prefeito entrasse e durante o mandato dele tivesse um PPA, aí chegasse o outro e fizesse outro PPA? Não. Assim, gente, daria uma questão de descontinuidade, tá? Imagina que você, o gestor, você vai ser o chefe do executivo e você vai elaborar o plano plurianual que vai atender perfeitamente só o seu mandato, né? Imagina isso num país corrupto, tá? Imagina, sabe? Que é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Mas imaginem aí que se fosse realmente dessa maneira, a descontinuidade que ia ser gerada caso cada chefe elaborasse um plano justamente para o seu mandato. Então é justamente para isso que o plano plurianual, ele começa no 1º ano, no 2º ano de mandato de um chefe que acaba de assumir, né? Então imagina você, presidente da República, tomou posse, no 1º ano do seu mandato, na verdade você está no último ano do BPA do chefe anterior. A não ser que seja reeleição, né? Se você for realmente reeleito, então você está no último ano do mandato do PPA passado, tá? Então, a gente está atualmente no PPA 2016-2019, né? Então, em 2018, temos eleições. Então, quando for em 2019, já vai ser o 1º ano de mandato de algum chefe do executivo, tá? Nesse ano de 2019, ele já começa a elaborar o PPA da próxima gestão, né? Do próximo ciclo, no caso, 2020-2023. Ou seja, aqui o novo chefe do executivo já vai estar em exercício, mas ele assume no PPA passado, começa a elaborar o próximo e antes de terminar aqui ele já sai, porque em 2022 já tem eleição de novo, certo? Então é essa característica que não faz com que o plano de longo prazo do governo seja constantemente o quê? Quebrado, tá? Então a vigência de 4 anos, ele vai do 2º ano do mandato do chefe do executivo e só termina no final do 1º ano do próximo, ou dele, caso seja reeleição, tá? Vamos agora para a estrutura do PPA da União, tá? Estou trazendo características sempre do PPA da União, que são os mais cobrados, mas que em regra tendem a se repetir nos demais entes. O PPA ele tem 2 dimensões. Uma dimensão estratégica e uma dimensão tática, tá? A dimensão estratégica é o núcleo, pense como planejamento estratégico, que vocês estudam lá na administração geral, tá? Na administração pública, enfim, depende de como a gente vai trabalhar. Então, nessa dimensão estratégica, o corpo da lei, o texto da lei vai trazer o quê? A visão de futuro, os eixos estratégicos e as diretrizes estratégicas. Então, pensem tudo isso como conceitos macros. É o próprio planejamento estratégico, tá? E lembrem, gente, não é pelo fato de o PPA ter duração de 4 anos que ele vai ser de longo prazo, não, tá? O PPA, ele é de médio prazo. Tá? Isso aqui já foi cobrado em várias bancas, tá bom? Então, vigência de 4 anos, ele tem 2 eixos principais, 2 dimensões, corrigindo, a dimensão estratégica e a dimensão tática. Na dimensão estratégica, pensem como as visões macro do próprio planejamento estratégico para aquele período. Então, a gente vai ter a visão de futuro, olha a administração geral se envolvendo aqui, os eixos estratégicos e as diretrizes estratégicas.
Na dimensão tática, a gente vai ter o grosso, tá? O que é que realmente tem de conteúdo sólido aqui naquela lei que vai ser executado pelas políticas públicas. Quem são? São os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviço de Estado. Pensem nos programas temáticos como os programas da área fim. Tá? Programas voltados para saúde, educação, segurança, assistência social, tá? Política urbana. Tudo isso são os programas temáticos do plano plurianual. E os gastos que eu vou ter para manter esses programas temáticos, porque a gente tem um programa temático de um assunto macro, tipo função educação, função saúde, função política urbana, função segurança. Para eu manter essa política voltada para o programa temático, eu vou ter que custear isso com outros tipos de despesas, tá? E é aí que entra quem? Os programas de gestão, manutenção e serviço de Estado. Programa temático, programa da área fim. Programa de gestão, manutenção e serviço de Estado são programas da área meio. Tá? É com isso que eu vou custear e manter os meus programas temáticos, tá? Então, PPA, médio prazo, duas dimensões, dimensão estratégica, dimensão tática. Dimensão estratégica é o próprio planejamento estratégico, tá? São os eixos, a visão de futuro e as diretrizes do planejamento estratégico federal. E a gente tem também a dimensão tática, que são os programas temáticos e os programas de gestão, manutenção e serviço de Estado, tá? Então, tiramos aqui essas duas dimensões. Aí vocês devem estar se perguntando, e cadê a dimensão operacional? Então, cuidado, anotem aí. A dimensão operacional, gente, do planejamento estratégico, ela vai ser realizada com quem? Com a própria lei orçamentária anual. É a LOA que vai operacionalizar tudo que foi planejado na dimensão estratégica e tática, tá? Quando a gente for estudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, tá? Nos próximos blocos, a gente vai ver que ela é que faz essa mediação aqui, tá? Ela que faz esse elo entre o planejamento de médio prazo, que é o PPA, e a LOA que operacionaliza o PPA em si, tá? Algumas curiosidades que eu quero que vocês saibam e levem para a prova, porque está na Constituição sobre o PPA. Nenhum investimento com duração superior, tá, a um exercício vai iniciar sem inclusão em quem? Olha a importância do PPA. Vai iniciar sem sua inclusão no PPA ou em lei que autorize eu incluir aquele investimento onde? Dentro do PPA. Então, para vocês terem uma ideia que o PPA tem uma vigência de 4 anos, ele é de médio prazo, então qualquer investimento que dure mais de um ano, ele não vai acontecer se ele não tiver previsto onde? No PPA. Porque o PPA é que traz essa dimensão estratégica e a dimensão tática. Pensem no investimento voltado aqui para um programa temático. Ele vai ter que estar incluído aqui, ou então vai ter que existir outra lei que autorize esse programa não previsto inicialmente para que eu possa incluir no PPA. Então, olha a importância do plano plurianual, tá? Outra coisa que eu quero que vocês tomem cuidado, também está na Constituição, tá? A gente tem, no Brasil, alguns planos, alguns programas do governo que vão além desse período de 4 anos. Por isso que eu falei desde o começo que o PPA ele é de médio prazo, tá? Por mais que ele tenha 4 anos, ele é de médio prazo. Então a gente tem alguns programas que têm uma duração maior do que 4 anos. Então pensem no Plano Nacional de Educação, por exemplo. Né? Dura, sei lá, uns 10 anos. Tem o Plano de Educação, Plano Nacional de Educação 2010 até 2020. São programas que têm uma duração maior do que a vigência do PPA. O que é que a gente tende a pensar? Uma pessoa que nunca viu essa parte da Constituição e pensa o quê? Se eu tenho um plano que dura 4 anos e eu tenho um plano maior que dura 10 anos, sei lá, 10, 8 anos, o ideal é que o meu plano menor esteja compatível
com o meu plano maior, né? A gente tende a pensar nisso, mas cuidado, isso vive caindo aí nas questões da sua banca, tá? Tomem cuidado com o seguinte, não é o PPA que tem que estar em consonância com esses planos maiores, não. São os planos nacionais, regionais e setoriais que está na Constituição, tá? São esses planos maiores que tem que estar em consonância com quem? Com o plano plurianual. Mas como é que é isso? É o seguinte, digamos que a gente vai ter agora, a partir de 2019, a gente vai ter um novo Plano Nacional de Educação. Aproveitando o exemplo que eu já dei, tá? Então a gente vai ter um Plano Nacional de Educação que começa a partir de 2020 e vai até 2030. Exemplo. Então, quando for começar a ser elaborado esse Plano Nacional de Educação, a gente vai olhar para qual PPA está naquele momento. Qual é o PPA que está vigendo naquele momento? Já vai ser o próximo, 2020 a 2023. Então, esse Plano Nacional de Educação, que vai ter uma vigência maior do que 4 anos, ele vai ter que se adequar, né? Ele vai ter que estar em consonância com esse PPA que está vigendo. E não o contrário. Não é o PPA 2020-2023 que vai se adequar ao Plano Nacional de Educação, não. É o contrário, tá? Então tomem cuidado que a gente às vezes vai muito, principalmente quando a gente não sabe, né? A gente quer chutar uma questão, a gente não tem nem noção, a gente vai pelo senso comum. Cuidado com o senso comum, tá? Principalmente na nossa disciplina. São os planos maiores, ou seja, os planos de longo prazo, que são os programas nacionais, regionais e setoriais, porque está aí na Constituição, tá? Eles que têm que estar em consonância com o PPA, tá? Então aqui a gente encerra esse estudo inicial do plano plurianual, tá? A gente viu a parte constitucional, a gente viu o que é que traz exatamente na prática os últimos PPAs. Lembrem que a gente está no PPA agora 2016, 2019, vai haver outros, tá? E não esqueçam da ideia da vigência. Ele não coincide com o mandato do chefe do executivo. Ele termina quando está no primeiro ano do mandato de um chefe, certo? A partir do segundo ano eu já vou ter outro PPA. E isso evita quem? A descontinuidade do planejamento, tá? Então até a próxima. Tchau, tchau.